Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o texto de João 14:6, Jesus fala essa frase, né, tão marcante, tão importante. Ele diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está falando para os discípulos, né? E o livro de João é muito legal porque ele tem muitas dessas sermões de Jesus, né? Um dos que mais escreve essas mensagens longas assim de João tira esse tempo para lembrar do que Jesus falou para eles, e é um texto, podemos dizer assim, que o Evangelho de João é o mais filosófico, né, de todos os outros, por causa essas frases e esses sermões tão longos que Jesus fala para os discípulos. Então, nós temos 4 evangelhos e algumas pessoas já me perguntaram assim: pastor, por que tem 3 evangelhos que são iguais praticamente, né? Mateus, Marcos e Lucas, e um que é totalmente diferente? Porque a gente tem 4 evangelhos. Então, é muito legal a gente entender isso, pessoal, porque não são 4 evangelhos iguais, eles têm diferença sim. E esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, tá? Isso é legal da gente saber. Você que não conhece muito de teologia, a gente escuta evangelho sinótico. O que é isso, né? Então, assim, ó, do grego vem sim, juntos, e ópsis, visão. Então, é a mesma visão, né? Por isso que é sinótico. Então, Mateus, Marcos e Lucas mais ou menos são similares, mas a questão desses evangelhos que é muito interessante é que cada evangelista vai escrever para um grupo de pessoas específico. Claro que o evangelho é para todo mundo e a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João e acha maravilhoso os 4. Mas olha só que interessante, Mateus, o público-alvo dele primeiramente é para os judeus, né? Mateus, ele era um judeu, ele era uma pessoa muito técnica, né? Muito teórica, e ele escreve para os judeus. E por que a gente sabe disso? Porque o livro de Mateus começa com o quê? Com uma genealogia, né? Então, genealogia para nós latinos, né, brasileiros, paraguaios, é uma coisa assim que a gente não tem esse costume. A gente sabe quem é o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó. Chega no bisavô, a gente já nem... Muitos já nem sabem quem é o bisavô, né? O tataravô, bem capaz, sei lá quem é. Mas para um judeu, isso é extremamente importante, né? Tanto que se você for na casa de um judeu, você perguntar para ele qual é a árvore genealógica dele, ele nem vai apresentar uma árvore, né? Ele vai apresentar uma floresta, ele vai se bobear e vai chegar até Adão, né? Ainda mais que naquela época lá de Jesus, né? Na época de Mateus não tinha sobrenome, então você era conhecido como fulano, filho de Beltrano, né? Filho de Ciclano. Então, essa questão da ascendência era muito importante e até hoje para o povo judeu, até para ele saber de que tribo que ele é, né? Porque foram divididos em 12 tribos, os 12 anciãos, os 12 patriarcas, né? Então, Mateus, ele começa com essa genealogia porque ele está escrevendo para o povo judeu. Tem aquela outra questão que eu já falei, que ele usa reino dos céus e não reino de Deus, porque para o judeu falar reino de Deus era como se a gente falasse o nome de Deus em vão, então eles procuravam evitar ao máximo. Por isso que ele vai falar reino dos céus e não reino de Deus, e é a mesma coisa, tá? Marcos, aí vem o Evangelho de Marcos, que muitos teólogos dizem que foi o primeiro evangelho a ser escrito, por isso que ele é o mais curto, né? E é interessante que Marcos, ele não é apóstolo, né? Marcos aqui é o João Marcos, que está lá em Atos, é o mesmo João Marcos o João Marcos, sobrinho de Barnabé, que vai para a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé e abandona eles, né? Se lembra que ele deixa? Tanto que é por isso que Paulo e Barnabé vão ter uma discussão depois, vão se separar, porque na segunda viagem Paulo não quer mais levar João Marcos, e Barnabé, que era tio dele, fala: não, vamos dar mais uma chance para o rapaz, e Paulo diz não. Então aí Paulo decide com Silas, e Barnabé vai, né, com João Marcos. Barnabé e Silas, não, Barnabé mais ou menos isso, depois eu explico direito. Bom, Marcos, então, ele vai... Da onde é que ele tira o evangelho? Ele vai escutar o evangelho de Pedro, né? Ele se torna
um discípulo de Pedro, assim. Então, muitos teólogos dizem que aquele evangelho de Marcos, na verdade, é um evangelho de Pedro soprado a Marcos, né? Pedro, de repente, não tinha o costume de escrever muito, era pescador, né? Então, usa Marcos para escrever o seu evangelho. E é interessante, pessoal, por que a gente entende que Marcos ele vai escrever para os romanos? Porque o evangelho de Marcos é praticamente assim, milagre o tempo todo. É o único evangelho que no primeiro capítulo a gente já tem vários milagres, né? Diferente dos outros. Mateus vai começar com genealogia, Lucas ele vai começar com toda uma história lá, e Marcos não, já vai direto ao ponto, milagre, milagre, milagre. Por quê? Porque o romano era movido à ação, né? O povo romano era um povo de guerra, era um povo que vivia treinando para lutar, para guerrear, e não tinha tempo de ficar filosofando como os gregos. Olha só, o capítulo 1 de Marcos já tem a cura de um endemoniado, já começa no capítulo 1. A cura da sogra de Pedro, olha que interessante, pessoal. Acho que Pedro, né, falou quando foi digitar o evangelho para Marcos ou escrever, disse: puxa vida, põe logo a cura da minha sogra, né, senão ela vai ficar brava comigo. E põe em segundo lugar. Eu acho que ele só não botou em primeiro porque na época não dava para copiar e colar, né, era muito caro escrever em rolo de couro, papiro, sei lá. Eles não podiam ficar apagando, não tinha borracha. Então acho que Marcos escreve a primeira cura do endemoniado, e Pedro logo lembra da cura da sogra dele, né? E dispõe logo em segundo lugar. De repente tem a ver isso daí, né? Depois aparece assim muitas outras curas, a cura de um leproso, tudo no capítulo 1, tá? E o capítulo 2 já começa com a cura do paralítico em Cafarnaum. Então, Marcos é escrito para os romanos, que gostavam muito dessa ação, desses milagres. Bom, temos Lucas. Lucas também não é judeu, né? Lucas é um gentil, ele é sírio, parece, tá? E ele é um baita de um historiador, né? Hoje em dia estão vendo as citações de Lucas nos evangelhos em Atos, no evangelho de Lucas em Atos, e é uma precisão extraordinária, assim. Então, Lucas era médico, né? Uma pessoa muito técnica. E Lucas ele vai escrever para gregos, porque ele era grego, né? Mas ele vai escrever para gentios também, né? Então ele vai... E ele tem essa questão assim de pôr os excluídos no evangelho dele. Ele vai exaltar muito as mulheres no evangelho dele, porque naquela época as mulheres não eram consideradas uma categoria muito importante. Lucas faz questão de colocar as mulheres em primeiro lugar, ele fala muito delas. Tanto que no livro de Atos, ele começa primeiro, ele fala assim, Áquila e Priscila, né, que eles conheceram, e depois ele cita mais 3 vezes os dois, só que ele põe o nome dela em primeiro, ele põe Priscila e Áquila, né? E a primeira vez ele põe Áquila e Priscila, e depois 3 vezes depois ele vai pôr Priscila e Áquila. É como se ele estivesse lembrando: puxa vida, eu preciso exaltar essa mulher aqui, e põe o nome dela em primeiro lugar, que era muito incomum naquela época. Também vai falar muito de crianças, era um outro grupo excluído. Então Lucas é muito assim, ele tem essa visão de falar para os gentios, né, o seu evangelho. Bom, chegamos em João, né? João vai escrever então para os gregos. E por que a gente já mais ou menos entende isso? Porque ele começa falando assim: no princípio era o verbo. Olha só como é que ele começa, né? Não usa milagres, não usa genealogia, ele usa esse termo aqui, verbo, que para nós não tem muito significado. Agora, no grego, a palavra é logos aqui. No princípio era o logos. E pessoal, eu não sou filósofo, a gente não é filósofo, mas basta a gente olhar um pouquinho na internet para buscar assim, logos para os gregos. Então, para os gregos, logos significava assim, razão ou princípio da inteligibilidade, né? Era o princípio de tudo. Aí diz assim: princípio platônico mediador entre o mundo sensível e o inteligível, né? O logos corresponde a uma racionalidade que governa a natureza, governa o cosmos. É um conceito assim filosófico grandioso esse logos, que para nós é verbo. Algumas bíblias dizem no princípio era palavra, para nós não significa nada. Agora, para um grego escutar isso, no princípio era o logos, opa, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Para aí, o que esse cara está falando, né? Então, é escrito para os gregos, por isso que tem tantas frases assim enigmáticas. E essa, eu sou o caminho, né? É interessante que
uma das últimas frases de Sócrates, aquele grande filósofo, né, grego, maior filósofo, dizem, né, que nasceu antes de Jesus 300 anos. Então, João conhecia a filosofia de Sócrates, todo mundo naquela época conhecia, se a gente conhece até hoje. E uma das últimas frases de Sócrates foi assim, ó, caminhantes, não há caminho. Né? Uma das últimas frases de Sócrates para os seus discípulos, caminhantes, não há caminho. E João vai fazer questão de repetir essa frase de Jesus, né? O único que vai repetir essa frase nos evangelhos, eu sou o caminho. Então, pessoal, aqui a gente já vê algo muito importante, assim, ó, cristianismo tem que ser o que? Um caminho, né? O cristianismo, ele não pode ser estático, ou seja, não é uma religião. Religião é aquela coisa estática, cheia de dogma, cheia de crença, cheia de credo, né? Doutrinas. É aquela coisa assim que de religião o mundo estava cheio já na época de Jesus, tá? Já tinha religiões na época inclusive tinha religião judaica, né? Na época de Jesus. Então, de religião o mundo já estava cheio. E até hoje, o que mais tem é religião. Eu procurei aqui no Google quantas religiões existem no mundo, e aqui diz cerca de 10 mil religiões no mundo. E aí, se a gente põe quantos deuses ou divindades existem no mundo, 330 milhões de deuses e divindades. Então, para que uma religião a mais? Jesus, para que eu vou trazer uma religião a mais se já há tantas? E se não resolve para nada o mundo, tá entendendo? Então, a ideia de Jesus nunca foi trazer religião. O cristianismo devia ser um caminho, devia ser um caminhar com Deus, ele queria mostrar para todo mundo assim que a gente não está aqui por acaso, e cada dia que Deus nos dá é uma oportunidade da gente crescer nesse conhecimento de Deus, tá? Quando a gente vê a história da Bíblia ali, a gente vê que Enoque, em Gênesis 5, que não tinha religião, que não tinha Bíblia, que não tinha igreja, que não tinha nada, decidiu andar com Deus e Deus o arrebatou, né? Deus o toma para si, ou seja, é como Deus estivesse dizendo para todo mundo até hoje, quer dizer, meu objetivo não é criar religião, meu objetivo é que as pessoas entendam que caminhando comigo entenderam o sentido da vida e eu estou disposto a caminhar com elas. É por isso que Jesus chegava e dizia, segue-me, né? Ele não dizia assim, vem cá, me adorem porque eu preciso ser adorado, eu preciso que vocês construam algo que o meu nome, enfim, não, me segue que eu quero caminhar com vocês e mostrar o porquê que eu criei cada um, cada coisa, e que cada coisa tem um propósito e um sentido, inclusive você e eu, né? E é interessante também que os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, no começo eram conhecidos como os seguidores do caminho, tá? A gente vê em Atos, olha só, Atos 22:4, quando Paulo ele está dando testemunho da conversão dele, né? Paulo está lembrando, e o testemunho dele, ele está falando, ele diz assim, ó, persegui, Atos 22:4, persegui os seguidores do caminho até a morte. Olha só como é que Paulo lembrava de como é que eram os primeiros seguidores de Jesus. Não era, persegui os da denominação tal, não, eu persegui os seguidores do caminho, porque Jesus havia dito isso para eles, né? Eu sou o caminho, vocês me sigam, então nesse caminho vocês chegarão até a Deus e encontrarão também a razão e o propósito da vida de vocês. Então, seguidores do caminho. Os discípulos são chamados de cristãos pela primeira vez somente em Atos 11:26. Tá? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, eram primeiros seguidores do caminho, depois são chamados de cristãos, né? Mas eu acredito que a ideia de Jesus sempre foi que a gente fosse esses seguidores do caminho, esse caminho que conduz à verdade e à vida. Então, eu fiquei pensando assim, pessoal, eu acredito que tem duas coisas que não têm sido boas para o cristianismo. A intenção foi boa, né, mas que perdeu muito o valor. E essas duas coisas que para mim não são tão boas, eu vou falar primeiro antes que vocês se assustem, primeira coisa, igreja, e segunda coisa, pastor. Tá? Tirando eu, é claro, tô brincando. Por que a gente fala que igreja de repente não é uma boa invenção? Ou seja, não se tornou uma boa ideia, pela melhor intenção que seja. A igreja, porque a igreja dá a impressão assim que eu tenho que estar bem com Deus um dia da semana, né? Eu posso de segunda a sábado fazer o que eu quero, aprontar, sei lá, fazer tanta
coisa aí que não tem nada a ver com Deus, mas domingo, né, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir na igreja. Então eu ponho uma roupa, né? Agora não tem tanto, mas antigamente eu tinha que pôr a roupa do culto, né? Da missa, sei lá o que eu tinha que pôr. Parece que esse dia todo mundo tem que ser santo, porque esse dia é o dia do Senhor. Quando na verdade a ideia de Deus era que a gente caminhasse com Ele todos os dias. Então a ideia da igreja é a coisa mais maravilhosa do mundo. Claro que eu estou brincando, é necessário a igreja, né? Porque é ali que a gente aprende muitas coisas, mas se a gente achar que é só um dia da semana que a gente tem que caminhar com Deus ou se vestir para Deus, a gente perdeu o propósito, né? A gente está perdendo de 6-1 toda semana na nossa luta espiritual, nessa luta de comunhão com Deus. E pastor, por que não é bom também, né? Tirando eu, é claro. Porque pastor dá a ideia daquele que é o santo de plantão. Estou dizendo aqui pastor, padre, qualquer coisa, porque a gente tem essa ideia errada de que não. Quem tem que ser o santo da comunidade é o pastor, é o padre, porque eles ganham para isso, né? Eles ganham para ser santo, eles ganham para estudar a Bíblia, eles ganham para pregar. Então eu não preciso me preocupar com essas coisas aí pertencem só ao pastor, aos teólogos, e eu vivo a minha vida da minha maneira, porque quem que tem que ser santo e santificado é o pastor da minha comunidade, é o pastor da igreja, né? Se eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá, ele tem a oração dele é mais forte, aí ele cura os meus... bobagem, pessoal, bobagem, o maior erro. A Bíblia diz que todos somos sacerdotes, né? A gente perdeu essa noção do significado do que é ser cristão, deixou terceirizou, né, para os teólogos de plantão, e é por isso que a gente vem sofrendo tanto. Então, Jesus é o caminho, ou seja, cristianismo é andar com Deus, tá? Ah, pastor, então não preciso ir para a igreja, não preciso ter mais pastor. Pessoal, se você está indo por obrigação, não. Se você está indo na igreja por causa do pastor, não, aí é uma ideia furada. Agora, claro, se você vai na igreja para aprender mais de Deus, tá? Para louvar a Deus, para estar em comunhão com outras pessoas e estar disposto a ajudar essas pessoas no que elas precisam e se sentir parte de uma família, se você entendeu o significado real da igreja e se o pastor teu é uma pessoa que te ajuda a caminhar e não que te manda ou desmanda fazer ou diz o que é, o que não é pecado, aí tudo bem, aí você vem na igreja por amor. Mas o dia que for obrigação, perde sentido. Eu escutei uma coisa bem legal. Ricardo Quadros Gouveia, estava escutando uma mensagem dele, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim que tem um teste que a gente pode fazer, né? Ele falou assim que... Ele disse assim, imagina que você acorda num dia e dizem para você que igreja não existe, né? Igreja não existe, nem existe mais igreja, você não tem mais igreja, não tem mais pastor, não tem mais nem Bíblia, você procura sua Bíblia em casa, ela sumiu. Aí você, apavorado, vai ver onde é que está a sua igreja, vai lá no local físico da igreja, no endereço, e não está mais lá, tem outra loja lá. E aí você pergunta, mas cadê o pastor dessa igreja? O pastor, né? O pastor Fábio, não, ninguém conhece, a casa dele não está mais lá. Aí ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse que se acontecesse isso, um grupo de pessoas ia dizer assim, quer saber? Não tem mais pastor, não tem mais igreja, não tem mais Bíblia, então eu vou aprontar agora, eu vou fazer tudo que eu sempre quis, né? Já vou sair daqui, vou trair minha mulher, vou passar a perna em todo mundo agora, não quero mais, não vou pagar imposto, vou fazer tudo debaixo do pano, vou avacalhar, né? Vou agora, já que não tem nada disso aí, não tem céu, não tem inferno, não tem mais nada, então para que eu vou me sujeitar a essas regrinhas que o pastor e que a igreja falavam para mim fazer? Ele falou que tem um grupo de pessoas que agiria assim. Enquanto o outro grupo ia dizer assim, não tem mais igreja, não tem mais pastor, não tem mais nada, não tem céu nem inferno. Quer saber de uma coisa? Eu vou continuar sendo fiel à minha esposa, eu vou continuar pagando meus impostos, eu vou continuar tentando ajudar os outros, eu vou tentar continuar tornar esse mundo um lugar cada vez melhor, né? Eu vou continuar exatamente igual. Então ele diz assim, essa pessoa entendeu que o cristianismo é uma verdade para a sua vida e não para a vida dos outros, né? Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, porque a verdade tem que ser uma verdade para mim.
Eu não posso entender o cristianismo como uma verdade para Moisés, para Paulo, para o pastor, para o, sei lá, Pedro, Paulo, João. Não, ela tem que ser verdade para mim. Se ela não for uma verdade para mim, eu estou me enganando a respeito do cristianismo. Tá? O dia que o cristianismo, eu segui ele porque eu creio que é a verdade da minha vida, eu entendi o cristianismo. Enquanto está sendo só uma verdade para os outros, eu estou fazendo por obrigação, alguma coisa está errada em relação à minha fé. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, ele está dizendo nesse sentido aí, ela tem que ser uma verdade. O cristianismo tem que ser uma verdade para a tua vida, tá bom? O pastor está aí para ajudar, mas não para comandar a tua vida ou para guiar. E nem a Bíblia, tá? A Bíblia está aí para te mostrar o caminho, mas é você que tem que decidir aceitar essa verdade no teu coração. E termina dizendo, eu sou o caminho, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso é outra coisa muito importante, pessoal. O cristianismo ele tem que ser para a nossa vida. Tem muita gente que acha que o cristianismo existe só para a morte, né? Para a gente ter um passaporte, para quando chegar no céu a gente apresenta lá nosso certificado de batismo, né? E aí eu tô salvo, meu passaporte celestial. Como se o cristianismo fosse algo para minha morte e não para minha vida diária. Esse é outro erro terrível que muitas pessoas cometem, né? Então olha só, João 10:10. Olha o que ele diz lá. Eu vim, Jesus falando, claro, né? Eu vim para que tenham morte e morte em abundância. É isso que Jesus fala em João 10:10? Não, pessoal. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o cristianismo é para a nossa vida, não é para a nossa morte, tá? Paulo falando para os colossenses, olha só, por essa razão, Colossenses 1:9, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam. Vivam de maneira digna do Senhor. Vivam, não está dizendo aqui, ó, e isso que para que vocês morram de maneira digna do Senhor, não é. O cristianismo não é para a morte. O cristianismo é para a vida. Tá legal? E por fim, Filipenses 1:21. Olha o que ele diz ali, ó. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tá? Essa era a ideia de Paulo. O cristianismo tem que ser para a minha vida diária, não para a minha morte. Tá? Então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Infelizmente, muitos cristãos invertem também esse texto. Porque para muitos cristãos dizem assim, ó, porque para mim o viver é lucro, né, e o morrer é Cristo. Então eu estou aqui para viver, para lucrar, para ganhar. Quando eu morrer, aí eu vou pensar em Cristo. Aí eu chego lá, olha, eu fiz tudo o que o pastor mandou, eu ia na igreja de vez em quando, né, pagava lá a mensalidade, agora eu quero a salvação que o pastor me prometeu, né? Não entendemos nada de cristianismo, de caminho de verdade e de vida, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pessoal, conclusão. Jesus é o caminho, ou seja, devemos andar com ele diariamente, ok? Como Enoque, como Noé, que não tinham religião, não tinham pastor nem igreja, mas obtiveram a salvação. Jesus é a verdade, ou seja, o cristianismo deve ser uma verdade na minha vida e não na vida dos outros somente. Se ele não é uma verdade na minha vida, eu não entendi ainda a verdade do cristianismo. E o cristianismo é para usarmos enquanto vivermos, tá legal? Depois da morte, viveremos a consumação da nossa vida. Se vivermos o cristianismo aqui, viveremos lá. Se não vivermos o cristianismo aqui, ainda é tempo, comece hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês.